Nós podemos estar diante agora de simplesmente o primeiro repórter brasileiro a chegar na fronteira com a faixa de Gaza. Eu gostaria de perguntar para você, Roberto Cabrini, qual que é o roteiro que você tem a seguir? Você está quantos quilômetros agora dessa fronteira? O que você espera encontrar a partir de agora nessas estradas? São estradas bem pavimentadas aí do Egito, né? Quando você cruzar o Egito para chegar até essa fronteira com a faixa de Gaza. Quais os preparos, quais os cuidados você está tomando para cruzar esse país, cruzar essa fronteira, né, aí do Israel com o Egito e pelo Egito chegar até a porta da faixa de Gaza, num momento extremamente tenso, num momento em que o mundo todo está de olho para esse local, afinal de contas seria o único ponto para a saída de pessoas inocentes, para a saída dos brasileiros. O que você vai encontrar pela frente? O que é que você está prevendo para essas suas próximas horas? O deslocamento é de carro? É com o mesmo carro? O que você pode contar dos bastidores mesmo dessa verdadeira missão arriscada que você vai enfrentar nas próximas horas? Por favor. Pati, o que eu posso dizer para você é que o nosso ponto de referência é a própria diplomacia brasileira. A diplomacia brasileira que tem sido muito ativa. O Brasil preside o Conselho de Segurança da ONU neste momento, é transitório, mas preside. O Brasil tem uma influência importante na possível solução desta guerra, nesse instante, embora a ideia brasileira, que era uma ideia que foi aplaudida por muitos países, tenha sido rejeitada pelos Estados Unidos, mas o nosso ponto de referência será a diplomacia brasileira, porque a diplomacia brasileira, através de uma delegação do Itamaraty, está pronta para receber os brasileiros. São cerca de 30 brasileiros que estão em Gaza nesse momento, ansiosos para sair. Esses brasileiros, eu tenho contato com alguns deles, me descrevem uma situação totalmente caótica, porque começa a faltar comida, quem está machucado não consegue se tratar porque não tem remédio e o pavor o tempo todo, né? Por causa dos bombardeios. Os bombardeios não pararam. Mesmo depois do que aconteceu no hospital, os bombardeios não pararam. Então, o nosso plano é fazer algo racional, sempre colocando a segurança em primeiro lugar. Mas sabemos que existe uma extensão territorial aí da Península do Sinai que nós podemos caminhar com segurança e nós o faremos só se houver condições de segurança. Mas ali próximo da passagem de Rafa, aí a situação realmente é muito crítica por células terroristas, também por saqueadores. É uma das regiões mais explosivas do planeta, mas nesse momento essa região está sendo tomada também por delegações, por comboios de organizações humanitárias, os Médicos Sem Fronteira, a Cruz Vermelha, as Nações Unidas. Então, essas organizações é que podem oferecer a um jornalista um determinado apoio. Que tipo de apoio será? É o que nós vamos descobrir. Claro que vamos zelar pela segurança, mas vamos procurar, à medida do possível, documentar esta que é uma das faces mais delicadas desta guerra que começou no dia 7 de outubro. Roberto Cabrini, você está em dois países que mantêm relações diplomáticas com o Brasil, né? Você está em Israel, na fronteira com o Egito, ambos mantêm relações diplomáticas conosco, assim como também a Palestina. Você percebe, quando você se identifica como brasileiro, como um repórter brasileiro, você acha que a simpatia que o nosso país exerce, tanto em Israel quanto nos países de língua árabe, facilitam o seu trabalho? Isso é indiscutível. O Brasil é um dos poucos países que é visto com simpatia pelos dois lados, pelo lado palestino e pelo lado israelense. Então, é claro que isso facilita ainda mais nesse momento em que o Brasil preside transitoriamente o Conselho de Segurança das Nações Unidas, Bate. Certo. E você vai num único carro, você vai atravessar a fronteira para o Egito num único carro, você troca de carro na região do Egito. Como que é essa logística para a gente entender? Você que está chegando agora aqui na Record, obrigado pela enorme audiência. Estou falando com o nosso âncora e repórter Roberto Cabrini, que está nesse momento na fronteira com o Egito, se preparando, aguardando instruções para seguir a sua rota sentido a faixa de Gaza, no portão humanitário que deve ser aberto a qualquer momento e agora com o respaldo do presidente americano Biden, reforçando que essa abertura aconteça. Centenas de caminhões, ônibus com mantimentos, caminhões preparados para receber pessoas de todas as nacionalidades estão
prontos, estão enfileirados para retirar essas pessoas da faixa de Gaza. E isso tudo requer um acordo muito bem costurado com o Egito. O Egito teme uma imigração de pessoas que pode acabar provocando uma grande confusão em seu país e tem razões para isso. Há um aeroporto que fica a cerca de 40 minutos de Gaza. Esse aeroporto era a esperança do governo brasileiro para se aproximar do local e retirar os 30 brasileiros. Mas a informação agora, Cabrini, é que este aeroporto não vai ser aberto para voos de repatriação. Vai ser um aeroporto destinado apenas para trabalhos de levar mantimentos, levar medicamentos até a área afetada pelo conflito. Sem dúvida, esse é o aeroporto Al-Arish que você se refere. O presidente Joe Biden, inclusive, fez uma declaração bastante enigmática nesse momento, né? Porque ele disse que para que haja uma solução desse conflito, é preciso que essa ajuda humanitária chegue apenas à população de Gaza e não ao Hamas. Só que isso é praticamente impossível, porque o Hamas controla todo o território, os 365 quilômetros quadrados de Gaza. E a população tem o temor, a população teme o Hamas, aos que apoiam, aos que não apoiam, que são contra, aos que temem e temem pela própria vida. E é muito difícil se conseguir fazer esta ajuda humanitária chegar à população sem algum tipo de acordo com o Hamas. Esse é um dos grandes impasses dessa guerra nesse momento. Como fazer essa ajuda humanitária chegar a quem precisa, e muita gente precisa, mais de 2 milhões de pessoas vivem na faixa de Gaza e as pessoas estão precisando de tudo nesse instante, mas a região é controlada pelo Hamas. E o Hamas é exatamente o grande inimigo, é o inimigo a ser exterminado pelo Estado de Israel e a ser exterminado pelos Estados Unidos, pelo exército americano que apoia incondicionalmente Israel. Esse é o grande desafio nesse instante, o Bate. Roberto Cabrini, você já esteve por diversos momentos frente a frente com terroristas, né? Em guerras, nas mais diversas situações. Gostaria que você nos confidenciasse os bastidores desse encontro. Os terroristas sabem que é por meio da mídia que eles veiculam seus ideais, que eles mandam seus recados, que eles se comunicam com o mundo, seja por parte da mídia social deles ou por parte da grande imprensa. Como é o contato com essa gente, Cabrini? Eles são armados até os dentes, eles recebem jornalistas, eles fazem questão de ter, quando eles identificam a presença de um jornalista, eles fazem questão de falar, eles revistam os jornalistas. Qual é a diferença de você lidar com o exército de Israel, né, um exército que a gente sabe que tem uma carreira ilibada, uma reputação ilibada, para com terroristas, você que é um dos poucos repórteres que se tem notícias aqui do Brasil, que já esteve frente a frente com alguns deles? A diferença exatamente entre um país democrático. Israel é um país democrático, embora os palestinos não possam votar, essa é uma outra discussão, mas é um país democrático, enquanto as organizações palestinas são bem pouco democráticas. O Hamas não tem nada de democracia, ele age pelo medo. O Hamas surge depois da segunda intifada e ele surge exatamente invocando esse tipo de pensamento. Tomar a Palestina para os palestinos e fazer de Jerusalém a capital dos palestinos. Ou seja, ele exclui a existência do Estado de Israel. E é exatamente isso que disse hoje o presidente Joe Biden. Qualquer discussão de acordo, qualquer cessar-fogo, tem que passar pelo reconhecimento do direito do Estado de Israel de se defender. E é isso que faltou nessa proposta brasileira. Na proposta brasileira não havia uma menção do direito à própria defesa do Estado de Israel. É uma longa história de conflitos. Eu já estive muitas vezes com eles e você dizia como é que eles se procedem, como é que eles se comportam com a imprensa. Isso depende do momento, né? Houve um momento que eles tentaram intensificar a propaganda. Eu me lembro, por exemplo, que em 1995 eu entrevistei Yasser Arafat dentro de um bunker em Gaza, e ele falava de problemas muito semelhantes ao que a gente assiste hoje. É claro que naquele instante o Fatah, que controlava a região, Fatah é mais moderado, se formos comparar ao Hamas, mas também entrevistei naquela mesma época um guerrilheiro, um terrorista, se quiserem, né, do Hamas, depende sempre do ponto de vista,
mas, enfim, um integrante de Hamas foi entrevistado por mim e ele falava do porquê ele estava disposto a se suicidar pela causa. É claro que todos sabem que existe aquela promessa que eles acham que existe de 70 noivas, no caso dele se suicidar em nome dessa causa. Ele recebe dinheiro do Hamas, dinheiro de organizações que apoiam o Hamas. Então, essa concepção do suicídio para provocar a morte daqueles que eles chamam de inimigo obedece uma concepção totalmente diferente daquela que existe em Israel. Em Israel, todos concebem que o ser humano tem direito à vida e o objetivo é zelar pela própria vida. São concepções totalmente diferentes e regimes de governo também bem diferentes. É claro que estamos falando de um dilema, de um conflito de muitas décadas que não pode ser simplificado. Mas é claro que também isso afeta a maneira da imprensa lidar com eles. Nesse instante tem sido muito difícil conversar com integrantes do Hamas. É um momento em que o Hamas está fechado. Mas houve um momento em que eles conversavam mais com vários integrantes da imprensa. Eu mesmo tive a oportunidade de conversar com eles e tive a oportunidade de conhecer o pensamento totalmente radical e o pensamento de quem não admite a existência do Estado de Israel, que, por sua vez, não abre mão do seu direito de se autodefender. Bem, você está nos contando que esteve na faixa de Gaza, né? Uma das raríssimas pessoas também que nós conhecemos que já teve acesso a esse território. É um local muito carente de iluminação ou é um local que, como uma cidade qualquer, tem restaurantes, tem casas noturnas, tem pizzarias, tem hospital que funciona, tem policiamento? O que você pode nos falar dessa área que você vai se aproximar aí nas próximas horas? Você que esteve lá. Olha, Bate, quando eu estive lá, tratava-se de uma das regiões mais pobres, superpopulosa, não havia empregos para as pessoas. Hoje ainda, mais de 1 milhão de pessoas dependem de ajuda internacional para se alimentar. 1/3 da população precisa também de empregos, organizações internacionais, enfim, é uma extensão territorial pequena, apenas 365 quilômetros quadrados, são 40 quilômetros por 10 quilômetros, uma faixa de terra muito pequena, aonde falta tudo. E é uma região que, há não muitos anos, passou a ser dominada pelo Hamas. Quando passou a ser dominada pelo Hamas, o extremismo passou a tomar conta desta região também e eclodindo os acontecimentos atuais. Então, o que eu posso dizer para você é que é uma região muito carente. Hoje está melhor, porque o Hamas recebe dinheiro de organizações internacionais, organizações clandestinas, recebe dinheiro, por exemplo, do Irã, sabe-se disso também, embora o Irã esteja mais ligado ao Hezbollah do que ao Hamas, mas nesse momento estão todos unidos por essa mesma causa. O Hamas, o Hezbollah e o Jihad estão do mesmo lado, embora entre eles existam diferenças importantes, exista também, inclusive, disputa pelo poder, disputa pela liderança no mundo palestino mais radical. Aí existe o Fatah, que domina nesse momento, o Mahmoud Abbas, que foi o braço direito do Yasser Arafat e que domina a Cisjordânia, considerado mais moderado, embora o próprio Arafat tenha um passado que muitos consideram de terrorista também, mas há uma diferença muito grande entre Fatah, do Yasser Arafat, do Mahmoud Abbas, e o Hamas, que é um grupo extremista, classificado por boa parte do mundo como terrorista. Hoje, o grande desafio de Israel é descobrir os túneis que se espalham pela faixa de Gaza. Dentro desses túneis, eles transportam as munições, eles conseguem acessar um país para o outro e também uma ala militar de Israel diz que os reféns estão num desses túneis. Quando você foi à faixa de Gaza, existia essa estrutura subterrânea? Hoje disseram que o dinheiro investido no Hamas foi tanto que eles construíram praticamente uma cidade subterrânea na faixa de Gaza. A verdade é que o próprio Estado de Israel se surpreendeu com o poder de fogo das armas que estão sendo usadas pelo Hamas. Sempre se soube que o Hamas possui armamento pesado, armamento moderno, mas não nessa extensão. E esses túneis, e muitos deles estão ali na fronteira entre Egito e a faixa de Gaza, esses túneis são essenciais
para que o Hamas receba seus armamentos. Esses mísseis que estão sendo usados para atacar Israel, eles não existiriam se não houvessem esses longos túneis, são túneis subterrâneos de alguns quilômetros, que possibilitam o contrabando, inclusive de armamento. Inclusive, agora, se eu não me engano, em maio e junho, o exército israelense descobriu vários túneis que estavam sendo construídos na fronteira com o Líbano, né? O Hezbollah tinha uma tentativa de invadir Israel pelos túneis e eles usam uma espécie, tem um tatuzão que constrói metrô aqui no Brasil, eles tinham um mini tatuzinho que eles faziam de maneira bem rústica, túneis assim, enormes, túneis imensos, onde eles apostavam que conseguiriam fazer as suas invasões terroristas. Esses terroristas, o Cabrini, quando você se aproximou deles, você é revistado? Eles cumprimentam? Eles são cordiais no trato? Ou são extremamente grosseiros, são extremamente frios, só falam ali quando estão gravando? Como que é esse trato perto com essas pessoas que raramente aparecem em entrevistas e você é um dos poucos jornalistas do mundo que teve contato? Pati, depende por quem você consegue chegar até eles. E depende também do momento histórico onde você conseguiu conversar com eles. Mas a desconfiança é uma marca importante dos dois lados. Isso vale também para o lado israelense, até porque uma das principais táticas, um dos métodos mais usados para se atacar o inimigo é através da infiltração de pessoas, teoricamente, que não são dignas de desconfiança. Então, a infiltração é um dos métodos mais usados e isso acarreta que jornalistas sejam revistados. Existem episódios de terroristas que se passaram por jornalistas e exercer jornalismo tem estado cada vez mais difícil porque existe uma averiguação feita pelos dois lados, pelo lado israelense, pelo lado palestino também. É uma zona delicada, onde o temor de um ataque terrorista está sempre presente a todo instante. Já era assim antes de 7 de outubro e agora, com a eclosão dessa guerra, se tornou a situação ainda pior, Bati. Você, quando se encontra, né, com Arafat, que estava num bunker, você pode ser... Como é que você chega até um lugar como esse? Eles te passam em cima da hora esse endereço? Como é que é essa negociação para você encontrar uma pessoa que é procurada, né? Se os Estados Unidos encontram, querem essa pessoa, o cadáver dessa pessoa imediatamente. Você esteve frente a frente com ele. Como é que se dá essa marcação? Yasser Arafat foi o líder palestino mais emblemático e ele jamais dormia no mesmo lugar 2 noites seguidas. Então o encontro só é determinado pouco tempo antes dele acontecer, porque existem métodos, existem prevenções enormes, baterias de averiguações. Eles vão te averiguar de todas as formas possíveis, até porque falhas nessa averiguação podem significar e acarretar em atentados terroristas, e a história mostra que atentados ocorrem eventualmente dessa forma. Muito bem, Roberto Cabrini, eu desejo boa sorte aí no seu trabalho, seguindo a faixa de Gaza, que Deus esteja junto com você e nós vamos acompanhar esses momentos que você possa testemunhar a saída desses 30 brasileiros que estão em Gaza, estão numa casa, eles estão numa casa que foi alugada pelo governo, mais eles já estão bem perto da fronteira, Cabrini? Onde é que eles estão nesse momento, os brasileiros que estão esperando fugir de Gaza? Eles estão bem próximos à passagem de Rafah, apenas esperando a autorização para poder sair. E de lá eles vão entrar num ônibus e vão de ônibus até o Cairo, é isso? A capital do Egito? Esse é o planejamento, mas pode mudar e esse planejamento não está sendo inteiramente divulgado por razões de segurança, inclusive. Ok. Muito obrigado, Roberto Cabrini. Que você tenha uma jornada segura. Quem é que está te acompanhando? Você pode dizer para a gente quem é que está te acompanhando na parte técnica? É a mesma pessoa? Quem está me acompanhando, eu vou pedir. Daniel, vem aqui um minutinho. Ele não gosta de sair da cama, mas hoje ele vai abrir uma exceção. É brasileiro? Não, ele não quer abrir uma exceção. Ele não quer. O Daniel Vicente, que é o meu cinegrafista já há 20 anos, ele trabalha comigo. É um cara muito experiente. E é um cara, além de ser um grande cinegrafista, é uma pessoa também que consegue manter a calma nos momentos mais críticos.
Mas ele é da Record, ele é aqui nosso do Brasil? É isso? E foi com você ou ele é daí? É cinegrafista, exatamente, cinegrafista da Rede Record de televisão. Muito e um bem. dos melhores profissionais nesse tipo de atividade no país. Que orgulho ter essa gente, né? Você é um excelente jornalista, mas se não tivesse um excelente cinegrafista, a sua sensibilidade não poderia ser convertida para as mídias, para a televisão. Forte abraço, Cabrini, muito obrigado. Eu que agradeço, Bate, um abração para você.